Quando se pensa em ensino de língua estrangeira, uma questão que logo vem à baila diz respeito ao papel da literatura nesse processo. Até que ponto os estudos literários são significativos nessa aprendizagem? Uma tese interessante a ser defendida, creio eu, é a de que a literatura é um poderoso recurso no ensino-aprendizagem de um idioma adicional. Devido à engenhosidade do código e à força universalizadora e estruturante da mensagem, ela constitui um instrumento didático que alcança níveis profundos de compreensão, acionando diferentes tipos de inteligência, seja a linguística, a emocional, a interpessoal, a existencial. E, desse modo, garante uma cognição arraigada da nova língua. Garante a assimilação aprofundada que cria raízes num processo cognitivo que se dá na transição interna de aspectos, de elementos da interculturalidade e seu estabelecimento. Trata-se de um processo comparativo. O aprendiz de um novo idioma, ele parte daquilo que conhece para assimilar o novo. Para apoiar, digamos assim, essa ideia, eu parto da premissa de que a literatura é um direito humano. Esse conceito, essa percepção, foi formulada pelo professor Antônio Cândido, um dos mais importantes estudiosos da literatura brasileira no país. Segundo o professor Antônio Cândido, o mergulho no universo da ficção, a fabulação, é uma necessidade universal. É importante esclarecer que, nesse sentido, estão compreendidas manifestações literárias amplas, de formulação representativa em todos os níveis da sociedade e tipos de cultura, desde as formas mais simples, como uma anedota, um xiste, um provérbio, até as mais complexas, como formas literárias elaboradas, romance, contos, poesia. A literatura é manifestação universal, não há povo, não há ser humano que possa viver sem ela, sem a possibilidade de fabular, de inventar. E o professor Antônio Cândido, para ratificar seu pensamento, propõe uma comparação interessante que remete aos estudos médicos, vamos dizer assim, Assim como é possível afirmar que não há equilíbrio psíquico sem sonho, também não há equilíbrio social sem literatura. Quando se pensa na fruição literária no processo de aprendizagem e nas possibilidades que o sujeito tem de interação com o texto literário em sala de aula, pode-se dizer que camadas, dimensões do subconsciente e do inconsciente são acionadas devido ao próprio caráter de complexidade da produção literária, no sentido de que, enquanto organização da palavra, o texto literário se comunica com o nosso espírito e leva à organização do sujeito e da sua visão de mundo. Nesse sentido, a literatura tem importância similar à das formas conscientes de aprendizado intencional. Ou seja, ler por si só já é um ato educador, formador de personalidade. E é a partir dessa perspectiva da literatura como um instrumento de instrução e educação
que ela se justifica por si só no processo de ensino-aprendizado de uma língua estrangeira. Se nós pensarmos a literatura como um fator indispensável de humanização, de educação, que atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente, remete à percepção de que ela permite que coisas abstratas, como emoções, sentimentos, pensamentos e vivências, ganhem contornos, ganhem formas construídas e concretas, garantindo sua generalidade e permanência, tal como ocorre no processo de aquisição de linguagem. Em que sentido isso? Numa espécie de desdobramento de processos, percebe-se que a literatura é uma construção organizada que concilia forma e conteúdo, ou seja, forma, língua, conteúdo, mensagem, texto literário. Essa construção organizada vai do caos para a ordem, ou seja, parte das palavras em estado bruto e as organiza artisticamente no texto literário. Essa característica intrínseca ao texto literário, por sua vez, se projeta no leitor pelo ato da leitura. A literatura, nesse sentido, atua como um elemento organizador do caos interno, processo pelo qual se dá qualquer aprendizagem, processo de cognição. Então, retomando a ideia de que a literatura é um processo que permite, que proporciona que coisas abstratas como emoções, sentimentos e pensamentos ganhem formas construídas e concretas, garantindo sua generalidade e permanência, a gente pode pensar num exemplo. Quando se ama alguém, o sujeito percebe por si só um sentimento. No entanto, quando esse mesmo sujeito que ama, lê um poema de amor, seu sentimento ganha representatividade concreta, ganha forma, por meio da qual é possível tanto ampliar a própria compreensão do sentimento, quanto reconhecê-lo como um elemento universal, vivido e experimentado por os outros. Nesse sentido, quando se aprende um novo idioma, a contribuição da literatura se dá por essa possibilidade de perceber, de assimilar elementos de identidade e diferenciação. Trata-se de um processo comparativo em que o aluno vai traçando associações e relações interculturais entre os elementos da sua cultura e língua originais com aqueles representativos do idioma que está aprendendo. Quando se pensa ou se parte do pressuposto de que no texto literário forma e conteúdo são indissociáveis, percebe-se que a expressão literária se dá por meio de uma operação técnica, uma operação artística que cativa, que impressiona a percepção do leitor. A mensagem é indissociável do código, mas é o código quem modela o efeito que causará. Essa operação, no ato da fruição da leitura, provoca no leitor um impacto.
o arranjo especial, o arranjo artístico da palavra leva a sugestões de sentido que propõem a superação do caos, ou seja, a literatura causa um impacto que promove a cognição, promove o aprendizado. Quando se fala em operação literária, é importante pensar, né, que no processo de se trabalhar as palavras a partir do seu estado bruto, lidam-se com questões relativas à sintaxe da prosa ou do verso, sonoridade, combinação de palavras, composição de figuras, alegorias. Conta aí também critérios estéticos vigentes que vão dando contorno à mensagem, ao conteúdo. E nesse processo, nessa vivência, o texto literário propõe a transformação do que é comum e informulado numa estrutura organizada que se põe acima do tempo e serve para o leitor representar mentalmente as situações da vida. Como esse processo se dá em camadas do subconsciente e do inconsciente, vai se promovendo uma incorporação, né? Vai se dando uma incorporação profunda e enriquecedora dos conteúdos no que diz respeito à percepção, à visão do mundo e numa projeção direta também diz respeito à aquisição da língua estrangeira nesses termos quando a literatura é explorada numa sala de aula de língua estrangeira. Nesse sentido, é interessante pensar a função da literatura ligada a 3 fatores, né? A literatura é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado, e nesse sentido, ela vai estar relacionado a aspectos da linguagem, a sintaxe, morfologia, fonética, figuras de linguagem e outros. A literatura é também uma forma de expressão, isto é, ela manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos, os aspectos sociais e culturais, sentimentos, pensamentos, visões de mundo, dentre outras coisas. Ela é também uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente, referente a aspectos contextuais, históricos, a intertextualidades que ela estabelece com outras obras, né? E a informatividade. O texto literário é a expressão de um povo. Ele sintetiza experiências e vivências humanas, como imagem e transfiguração. E nesse sentido, a literatura tem um papel de formadora de personalidade, pela força indiscriminada da própria realidade que ela projeta. Ela é uma representação simbólica dessa realidade. E agora eu cito um trechinho do professor Antônio Cândido, que diz o seguinte: cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles. A partir dessa perspectiva, é interessante perceber como a literatura brasileira é a expressão da brasilidade, né? E como um recurso didático, ela é bastante interessante nesse sentido, né? O estudo do sistema literário de um país proporciona
não só a percepção da realidade sociocultural e linguística, mas leva também ao exercício da reflexão sobre ela, aguçando a capacidade de compreender a complexidade dinâmica das forças atuantes naquela sociedade, aguçando a capacidade de que um aprendiz estrangeiro possa perceber com maior acuidade quais são os saberes, as emoções, as disposições, os valores, humores, ideais, crenças de um povo. A partir de uma perspectiva diacrônica do ensino de língua, a qual propõe a compreensão do projeto literário do país e sua evolução, sua progressão no tempo, é possível perceber o dinamismo próprio dos movimentos estéticos e culturais em correlação direta com o contexto social e, consecutivamente, com os padrões linguístico-discursivos predominantes nas diferentes épocas. Desse modo, o estudo de textos literários proporciona também a identificação e a análise dos padrões de uso da língua que se estabelecem em cada época, revelando tanto a permanência quanto a inovação de aspectos discursivos. Como propõe Barthin no seu estudo sobre a estética da criação verbal, parafraseio eu, é impossível dissociar a postura ideológica de um autor da sua criação, da sua produção literária. Esse processo de investigação do texto literário numa sala de aula de língua possibilita a compreensão de como vai se modulando no tempo a expressão discursiva, o uso que os falantes fazem da língua materna. Isso porque cada autor, de acordo com a sua intencionalidade, a qual é estruturada pelos padrões estéticos que emprega e por meio dessa espécie de marca ideológica inerente à sua própria época, inerente ao contexto histórico em que vive, projeta na sua composição, na sua expressão literária, elementos e procedimentos que forjam a própria língua na medida que combate, na medida que rechaçam determinados modelos discursivos vigentes e, ao mesmo tempo, promovem renovações que os subvertem. Nesse sentido, o texto literário atua como um catalisador, pois carrega em si marcas discursivas de perenidade, de tradição e de inovação, as quais, por sua vez, denotam as dinâmicas do pensamento, da expressividade e do modo de vida do povo. Tendo como base a concepção de ensino de língua como prática social e de interação, quando em sala de aula se investigam conteúdos e recursos inerentes à composição literária, compreendendo manifestações artísticas de diferentes gêneros e categorias, é possível estabelecer uma metodologia didática diacrônica, uma vez que a expressão literária registra de modo privilegiado a evolução ideológica, linguística, cultural, estética e social de um povo. Essa metodologia, aplicada ao ensino de português como língua estrangeira, faz convergir ao processo de aprendizagem representações genuínas de brasilidade, pois traz à tona questões de interação e de sociolinguística capazes de sedimentar o aprendizado do idioma em níveis profundos de compreensão.